Boa noite, pessoal. Boa noite aqui através da internet. Hoje à noite o José vai expor para a gente o capítulo 19 do Evangelho segundo que é A Fé Transporta Montanhas. Antes da gente começar a atividade, eu queria convidar todos vocês aqui presentes, ao pessoal de casa, para nos seguirem nas redes sociais. Nos dois é só pesquisar lá SEBM, acessar o nosso canal, as atividades, porque essa movimento na divulgação, as compartilhamentos. A gente gostaria que esse conteúdo nos inspira, nos motiva, dá sustentação na vida, também alcance outros corações, certo? E assim, na noite de hoje, que a gente se acalme, respire fundo, que a gente acompanhe o raciocínio e se permita absorver um pouco do conteúdo, se enquadrar, para a gente realmente poder usar o evangelho na vida, certo? Então que a gente tenha todos uma boa atividade. Boa noite a todos vocês que estão aqui, né? Boa noite ao pessoal que nos acompanha. E antes de entrar na nossa atividade, eu vou reforçar o pedido da nossa diretora aqui para quem está nos acompanhando pela internet, porque nós temos que subir de patamar, né, para que a divulgação cresça. Essas plataformas todas funcionam dessa maneira. Então nós temos que chegar a 1.000 engajamentos, nós estamos em 800 e pouco. Temos que chegar que daí a gente mudando de patamar, a difusão automática do algoritmo faz isso por si próprio, né. Então um pedido para vocês nos ajudar. Bom, o capítulo de hoje, né, tem por título "A fé transporta a montanha". Mas para a gente poder sentido disso, né, antes de ler da onde sai a citação, nós vamos pensar um pouquinho do que foi nos dito semana passada, né. O título da semana passada foi "Muitos os chamados e poucos os escolhidos". É a proporcionalidade da resposta da humanidade em relação ao entendimento da sua própria natureza essencial, tá. 2 caminhos se abrem aqui, 2 perspectivas, 2 visões. A gente é materialista, não acredita em nada, tá. Acredita simplesmente que nós somos um aglomerado de células que se dissolvem, então tudo acaba, então nada teria muito sentido, né, não explicaria as diferenças, as razões, essas coisas todas. E o primitivismo deveria perdurar sem que a civilidade, que é a condição natural do desenvolvimento do ser, né, porque a civilização é decorrente da civilidade. E a civilidade é derivada do desenvolvimento. Se a gente olhar as aglomerações humanas mais primitivas, vamos ver que quanto mais para trás nós formos, menos civilidade existe, tá? E a gente avança na direção de desenvolver costumes mais equilibrados, valores mais equilibrados. A palavra civilidade representa exatamente pelas nossas necessidades, pelo desenvolvimento da nossa consciência. É um processo de evolução que nos leva fatalmente a essa situação. A semana passada é uma referência de Jesus em relação ao sentido da vida. Quem nos educa é a vida, por necessidade, por repetição, por dificuldade. Dependendo do grau de desenvolvimento evolutivo do indivíduo, existe uma relação dele com a vida, tá? E uma busca diferenciada. Então, quando a gente tem graus muito baixos, muito sensorial, a gente normalmente é mais materialista e vive em função disso. O comportamento materialista ele é um comportamento de disputa, de conflito, de posse, e que gera todos os problemas que todos nós conhecemos. A gente quer ser dono das coisas, quer ser dono das pessoas, que as pessoas fossem matéria, fossem pedaços de carne à nossa disposição. Se a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso, né, a gente olhando para os nossos comportamentos,
nós vamos ver que todos nós temos um pouco desse tipo de coisa. E se nós olharmos para as nossas relações internas, emocionais e as consequências externas, quantos conflitos nós somos portadores exatamente por querer dominar, por querer impor, querer conquistar, né, os demais, quando a gente não consegue conquistar nem a nós mesmos. Então, essa referência que Jesus falava no sentido dizendo que a vida é um chamamento constante em todos os tempos. Como a gente sabe dentro da doutrina espírita que o método evolutivo é um método por repetição, tá? A fim de que a gente supra o que numa oportunidade não faz numa outra, pelo desenvolvimento das nossas características. Então isso é feito pela pluralidade das existências, porque nós temos necessidade de formas para entender essências. Eu tenho falado isso, eu vou repetir de novo, porque é essencial que a gente se dê conta disso. A gente fala muito de amor, a gente também fala de ódio, que é o oposto. São estados emocionais, mas que a gente normalmente caracteriza eles pelas suas manifestações, ou seja, suas manifestações somatizadas na estrutura corpórea. Então a gente acha que amor é uma carga hormonal que percorre o organismo em função do determinado estímulo. E se isso fosse verdadeiro, quando há declínio hormonal, e há declínio hormonal, né, o próprio envelhecimento orgânico vai produzindo naturalmente tudo isso, haveria, em função disso, declínio do amor. Tá? Na realidade, a gente normalmente se dá conta que é o contrário. Quanto mais a gente avança dentro da própria existência, vamos fazer uma experiência limitada, a nossa existência, olhando para nós mesmos, olhando para trás. Quanto mais a gente avança no tempo, mais ponderação a gente vai desenvolvendo, né? Se a gente não é muito conflituado, que daí a gente passa a existência inteira conflituada, nós vamos dando conta que o nosso amadurecimento, nossa ponderação, nos leva a estados de aceitação, de relação muito bem. A gente é mais paciente, mais tolerante, mais afetivo. Olha a figura do avô e da avó que representa. Representa exatamente isso. E é decorrente de quê? De uma sequência de experiências dentro da vida que vai ensinando. Então, o método é exatamente isso. Como nós não aprendemos tudo, e muitas vezes nós somos teimosos em algumas áreas, né? Então, na senilidade, tem esses aspectos. A gente desenvolve alguma coisa, mas outros a gente não. Então, como compensar, como estabelecer, como criar uma situação que mexa nesses aspectos, nessas partes que a gente ainda está intransigente, não tem flexibilidade. O formato natural que faz isso com espontaneidade é a criança. A criança tem uma necessidade enorme de respostas, de busca de adaptação, de flexibilidade, ela quer se integrar à sociedade, quer se integrar aos outros. Olha a primeira infância, né? A segunda em diante não, já começa a aparecer os pendores, as tendências, os impulsos são reflexos das outras vidas. Mas essa primeira etapa de adaptação, a gente tem tudo isso. E ali, naquele momento, a gente desenvolve esses pequenos aspectos de transformação e vão nos ajudar na sequência da vida a estabelecer essas transformações nessas áreas que a gente tem dificuldade, ainda continua tendo dificuldade. Mas é uma etapa a mais a ser vencida. Se a gente não consegue fazer numa sequência imediata, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Por isso que é pluralidade das existências, né, em que a gente vai se dando conta disso. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, nós vamos passando da admiração sensorial corpórea para a integração efetiva com os demais seres. Nós vamos aprender efetivamente a figura do que a palavra amar representa. É um processo de integração efetiva de criaturas entre si, não entre corpos, entre si. Sem tantos conflitos, sem tantas dificuldades, sem tantas diferenças. Então, como isso é feito?
Dessa maneira que eu acabei de dizer, pelo dia a dia, pela vida, pela sequência de vidas. Por isso que Jesus disse que todo mundo é chamado, ah, ou seja, muitos, todo mundo é chamado. Como a gente custa muitas vezes, pelo nosso primitivismo, a responder de forma mais plena, por isso que a segunda parte do texto, né, do título, diz mais: poucos são os escolhidos, ou poucos respondem à natureza desse chamamento, isso não há dúvida. Se a gente olhar a história da humanidade, eu repito, olhando para trás, mais conflito, mais guerra, mais dificuldade, menos direitos, menos respeitos de uns sobre os outros. Nós estamos avançando. Ainda temos, hoje temos guerra ainda, na Ucrânia e na Rússia, por causa de quê? Diferença de ideias, de querer dominar, impor. No Oriente Médio, a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa, não temos guerras tradicionais, mas temos guerras de ideias, né? Então se criam facções, né? As pessoas umas querendo, na realidade, ir contra as outras por disputas políticas, de várias ideologias. Então vocês notam que ainda existem guerras internas nos seres que se expressam para fora. Então, na medida que a gente vai encontrando um entendimento, encontrando essas respostas, vai respondendo nessa integração com a vida, a gente vai olhando a vida de uma outra maneira. O pessimismo, a falta de perspectiva, a revolta, a inveja, posse, começam a diminuir, sendo substituídos pelo abrandamento, pela serenidade, pela compreensão, pela tolerância. O capítulo de hoje fala exatamente. Dentro do capítulo vai falar, inclusive, do aspecto da distorção que, na realidade, foi feita em relação à natureza dessa palavra. Ela não representa nenhum tipo de cerimonial, nenhum tipo de liturgia, a palavra mais exata, que é um cerimonial, a liturgia é um cerimonial, né? Mas sim, é um ato de compreensão e de integração profunda com a vida, com a criação, entendendo a natureza, os objetivos, os estados da criação, olhando a vida, a natureza e todas as coisas de uma outra maneira. Que é o que vai culminar no capítulo da semana que vem. Por isso a relação entre os três capítulos. O título do capítulo de hoje é fé. E tem uma afirmativa de Jesus dizendo: essa palavra, esse conteúdo desenvolvido, transporta montanhas. O que é a figura ali utilizada? O que é uma montanha? Uma coisa gigantesca. É difícil da gente estabelecer um processo de subir na montanha, né? É cansativo, é dificultoso. Quanto mais íngreme é a montanha, mais difícil. A maioria não consegue fazer isso. Tá? Então é um simbolismo, vocês vão ver que eu vou ler para vocês a parábola que fala disso. E, na realidade, ela começa com uma figura de uma árvore frondosa, uma figueira. Todos vocês conhecem. Essas figueiras conhecidas, tem na praça, aí são enormes de grande, mas elas não dão frutos. Elas só simplesmente produzem sombra, mas não dão fruto nenhum. E vai ser uma figura que Jesus vai utilizar para comparar essa figura com seres humanos durante o tempo, nos seus desenvolvimentos. E aí que ele vai entrar numa segunda parte, trazendo essa figura da montanha. Depois eu vou ler para vocês, vocês vão ver que é exatamente isso. Então, a montanha representa as adversidades, as dificuldades que nós temos dentro da vida. Então, como superar as dificuldades? E aí, independente de debate, vamos para fatos concretos. Vamos olhar no nosso exemplo aqui específico, tão conhecido, o Chico Xavier. Como era a vida do Chico Xavier? Um homem fisicamente doente. Ele tinha uma série de doenças, limitações. Ganhava pouco, era funcionário público. Ganhava muito pouco. Patrimônio não tinha nenhum. Tinha família. Não tinha esposa, não tinha filhos. Depois, no final, adotou um. Passou uma vida inteira de sacrifício. Começa a sua vida como criança já com sacrifício. Perde a mãe, pequenininho. Depois é
na realidade, levado pelo pai, que não tinha condições de mantê-lo, entregue para uma tia, né, para uma pessoa que começa a cuidá-lo. Essa pessoa era muito desequilibrada, batia nele, fincava ele com garfo. Isso é da história, todos vocês sabem disso. Então ele entra num enorme sofrimento, depois o pai dele casa pela segunda vez, aí ele ganha uma nova mãe, que é boa, chama ele, e o que acontece? Essa mãe morre de novo. Então ele perdeu 2 mães. Imagine para uma criança perder 2 mães, tá. A seguir, ele começa a ter os problemas inerentes à mediunidade, né, que no Brasil não era tratado, naquele período de 1930, por aí não se sabia quase nada a respeito disso. Era tratado ou como louco, muitas vezes até hoje se faz isso, né, ou dentro dos critérios religiosos, como influenciação demoníaca. No caso dele, o tratamento foi dessa maneira lá. Quem viu o filme, viu isso, né. Ele passou por 500 situações, ele mesmo internamente se culpava, porque acreditava nessas coisas a todas, até que surge a oportunidade que ele começa a tomar contato com as pessoas que chegam na cidade dele, e que são espíritas, e que dão para ele, explicam para ele o que que era tudo aquilo, e dão para ele o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. E a partir dali, ele começa a encontrar soluções e começa o trabalho que culmina em tudo isso que todos nós temos, né. Um trabalho hércule de dedicação a nos dar uma bagagem, uma herança enorme de explicação, de compreensão da vida. Uma pessoa com 3º ano fundamental que escreveu 500 livros, se vocês pararem para pensar um pouquinho. E não é qualquer tipo de livro, escreveu o livro inclusive técnico, uma pessoa que não tinha formação técnica. Para quem quiser, é só procurar. Da série do André Luiz, no mínimo tem 2, né, Evolução em 2 Mundos, é um livro belíssimo, sobre o desenvolvimento evolutivo do arquétipo, ou seja, da estrutura biológica humana dentro do tempo, mas não só ela, os elementos predecessores que estão lá no reino vegetal, coisa que está muito bem explicado dentro desse livro todo, tá. E um outro livro, também do espírito de André Luiz, chamado Mecanismos da Mediunidade, onde ele faz analogias elétricas e hidráulicas para explicar a mediunidade, para que a gente possa começar a fazer um certo entendimento, como é que tudo isso funciona no ser humano, tá. Então nos dotou disso tudo e nos dotou de um exemplo enorme de trabalhar em prol do próximo. Dormia pouco, né, com enormes dificuldades, tinha deficiências oculares, né, tinha um corpo frágil, né, mas trabalhava até altas horas, ganhando pouco para psicografar, e atendia pessoas, caravanas de mães que perderam seus filhos e que iam lá buscar consolação, e outras pessoas de todas as ordens. E fez isso por mais de 70 anos. Quando a gente começa a pensar nessas coisas todas, esses exemplos que a gente tem, são exemplos que nos provam que, na realidade, é possível por uma criatura que começa a encontrar respostas e se dispõe a buscar mais respostas, se torna meio das respostas, e essas respostas construam nesses seres que se vinculam a ela, esse estado que ele representa. Um estado de equilíbrio, de plenitude, nas condições mais adversas, porque materialmente ele tinha pouco, fisicamente ele tinha menos ainda, ele era muito doente. Mas que a determinação de querer trabalhar em função de tudo que aprendeu, colocando as suas dores, as suas dificuldades em segundo plano em prol daqueles que vinham com dores buscá-lo, transforma numa criatura feliz, gerando felicidade. Não é à toa que num concurso nacional de todo o Brasil, onde vários vultos foram lá colocados, Santos Dumont e tantos outros, ele ganhou como o brasileiro mais notável, o maior brasileiro de todos os tempos. Por votação de tudo que é tipo de pessoa, por tudo que é tipo de processo religioso. Para conseguir isso, dentro dos critérios, dos fanatismos religiosos, é muito difícil. Se nós pensarmos que
O IBGE nos diz que nós temos em torno de 6 ou 7 milhões de espíritas no Brasil, onde tem uma população de 200 e poucos milhões de habitantes. O indivíduo ganhar é porque ele é universalmente aceito, justamente pelas suas características. Então ele desenvolveu, em função disso tudo, né, ele que é o grande representante da doutrina espírita, porque ele a vive, ele a viveu intensamente e fez ela se difundir, porque ela quase tinha acabado na França, né, e foi ressuscitada, vamos dizer assim, no Brasil, onde ela cresceu, se desenvolveu, tornou forte e se ampliou. Naquilo que o Espírito de Verdade, na conversa com Allan Kardec, tinha dito para Allan Kardec que seria assim, né? E na realidade ele iria desencarnar e iria voltar para dar continuidade e ampliação à obra, porque necessitava de tempo, de um intervalo de tempo, para que na realidade essas ideias pudessem encontrar um solo rico, onde pudesse ser desenvolvida, assimilada e ampliada para um solo rico. Tem uma obra também do punho de Chico Xavier, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde tudo isso é descrito. Onde, na realidade, historicamente, ele mostra, dentro do tempo, o desenvolvimento desses valores, desde o descobrimento do Brasil até a ocorrência da República, onde ele para em Dom Pedro II, né, mostrando, então, o desenvolvimento dentro do tempo da estrutura social, emocional, moral do Brasil, para receber exatamente a continuidade do desenvolvimento dessas ideias, que é isso que a gente hoje em dia tenta ainda de forma pequena fazer. Então o capítulo de hoje fala exatamente disso. E o desenvolvimento desses valores, que ele é o maior exemplo de fé, e não é uma fé religiosa, porque a estrutura espírita não tem os sincretismos, as liturgias religiosas tradicionais, vocês não vê imagens, vocês não vê roupas, vocês não vê nada, não há sacerdócio. Ah, o movimento espírita, às vezes, tem algumas distorções, algumas luzes, algumas coisas, casacos brancos, tratamento com lâmpada, mas isso não tem nada a ver com doutrina espírita, porque dentro da doutrina, lá no livro dos Espíritos, não tem nada disso. Absolutamente nada disso. Quem estuda um pouquinho, e se a gente não quiser estudar, mas simplesmente lesse o livro dos Espíritos, onde isso tudo está contido, vocês vão ver que não há uma citação dessa ordem. É eminentemente interno todos os valores. Então, essa estrutura de fé, ela é interna. E ela não é um fanatismo religioso. Vocês vão ver que pode pensar que a ideia é minha, mas isso está contido aqui dentro do capítulo, onde tem uma parte que trata exatamente, fala da fé, o que é a fé religiosa e o que é a fé verdadeira. Fé religiosa é uma fé em cima de dogma, de artigos de fé. Como não há artigos de fé dentro da atividade da doutrina espírita, né, a doutrina se baseia fundamentalmente em compreensão. Inclusive tem uma citação muito ilustrativa do Emmanuel, falando com Chico Xavier, dizendo para ele, se algum dia eu dizer alguma coisa contrária à doutrina, fica com a doutrina e não comigo. Lembrando o codificador, o seu Hipólito Leon Denisard Rivail, conhecido Allan Kardec, que também disse que se algum dia alguma coisa fosse provada que a doutrina estava errada pela ciência, pelo desenvolvimento do conhecimento humano, que colocasse isso no lugar daquilo que era contido, porque sempre se buscará a verdade. Até hoje isso não aconteceu. Postulados espíritas, a gente fala, quem estuda aqui dentro, a gente cita perguntas como a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, que faz citações de uma coisa que é uma obra de 1857, de conceitos ali contidos que só foram desenvolvidos e compreendidos pela ciência muito tempo depois. Então, há coisas dentro do arcabouço da obra espírita que estão muito avançados em relação ao seu tempo e que ainda hoje carecem de uma maior compreensão. Porque a gente só domina aquilo que a gente domina. O que é isso, em outras palavras? Receber uma informação não significa dominar a informação.
Por exemplo, a gente faz uma faculdade, a gente recebe toda uma informação, a gente se forma, ganha um diploma e a gente vai trabalhar. E aí o que que acontece? Pergunto para vocês, o que que acontece? O que que a gente primeira coisa que a gente descobre? Que a gente é inseguro. Tem determinadas coisas que a gente ainda não sabe fazer com perfeição. A gente erra. O que que são essas coisas? São demonstrações da distância entre o que a gente julga saber e o que a gente domina. Isso faz as diferenças dos profissionais. Por isso é que há pessoas mais capazes, de melhor qualidade. Quem são esses? Vocês procuram um médico, um engenheiro, um advogado, ah, a gente vai em busca daqueles que têm maior êxito, têm mais capacidade, se dedicaram mais à situação, têm mais conhecimento da coisa. Então, o que que isso prova? Que existe uma relação entre teoria, prática e domínio. Em todas as áreas do conhecimento, do desenvolvimento do ser é assim. O espiritismo, a coisa não seria diferente, já que trata de tudo isso. E o desenvolvimento desse conhecimento, não de forma meramente intelectual, porque é uma coisa eminentemente interna, então não é de conjectura, mas é de exercício, nos leva a desenvolver um estado interno de certeza. Mas não é uma certeza fanática, não é uma certeza dogmática, não é uma certeza que leva à necessidade de fazer proselitismo. O que que é isso? Os caras dentro. Atividade espírita não tem por intenção arregimentar pessoas em número maior dentro das suas colunas. Muito pelo contrário. Por isso que Jesus disse no capítulo da semana passada: seriam muitos os chamados e poucos os escolhidos. Inclusive, ele fala disso quando fala dos eleitos. São as criaturas que representam em si a natureza desses valores, assim como ele foi. Ele, na realidade, nos representou de forma clássica, efetiva, positiva, concreta, pela sua maneira de viver, pelas suas execuções, os valores que ele pregava. Vocês notem que é uma coisa tão bela isso, a certeza e o equilíbrio do ser, ele foi abandonado. Aquela multidão de pessoas, enorme, colossal, que sempre andou atrás dele, pedindo benesses, favores, curas. É a mesma multidão que o troca por Barrabás, por uma questão meramente política. O ímpeto do momento insuflado à massa por aqueles que queriam, na realidade, estabelecer uma revolução. Judas Iscariotes está junto dentro dessa situação. Isso é história, não é invenção. Faz com que essas pessoas ainda embrutecidas, que só despertam perante a dor, por isso que queriam recurso, sempre atrás dele pedindo uma coisa ou outra, o troquem por Barrabás. E o ainda mais emblemático é que os apóstolos que conviviam e andavam com ele todos os dias, tirando João, que era alguém que realmente o amava, não temia nada, foge para se esconder, com medo de serem presos. Então, na crucificação, que é outra coisa que a gente recebe de forma distorcida, mais de 40.000 pessoas foram crucificadas, para vocês terem uma ideia. Os inventores das estradas foram os romanos. Eles chamavam de vias. E ao lado das vias, eles colocavam as pessoas crucificadas, que era uma forma de inibir resistência ao domínio do Império Romano. É uma morte por asfixia, né? Na realidade, a forma que a gente fica preso na cruz faz com que o cansaço pelo peso do corpo comprima os pulmões sobre o diafragma e impeça a respiração. Então, se morre por asfixia, fundamentalmente. É um método doloroso de morte, justamente para inibir qualquer espécie de reação de revolução. Então, ele foi inserido. Lembre-se, inclusive, que eu lembro para vocês que tinha uma pessoa à sua direita e outra à sua esquerda, a figura dos dois ladrões, né? E que representa exatamente os comportamentos variadíssimos das criaturas. Um dócil, arrependido, e o outro ainda enraivecido, ainda em conflito, que não queria saber de nada. Nem vou falar, mas se vocês
lembrarem, ele fala para eles que um estaria com ele até o final do dia, onde eles já estariam mortos. O arrependimento, a transformação, o abrandamento faria com que ele fosse para um estado de valores de uma outra ordem. O outro revoltado continuaria dentro da sua revolta. Então, são ilustrações bíblicas, estão lá descritas há 2000 anos, que a gente não para pensar. Então, notem que a ideia é dessa ordem. Na medida que a gente compreende, entende, se transforma, adere. Por isso que Espiritismo é uma doutrina filosófica, um conjunto de ideias que se pensa, que se entende. E tem um método que é experimental. Por quê? Porque ele trata de coisas que são experimentais. O meio de fazer isso é o fenômeno mediúnico. Então, o fenômeno mediúnico não é uma coisa mirabolante, sobrenatural. Não. É um processo no qual o observador está vendo a manifestação através de um intermediário, por isso a palavra médium, intermediário, da população desse mundo de pós-morte. Como isso tem uma diversidade enorme, as manifestações são dos mais variados tipos. Olhando o comportamento dos indivíduos que lá se manifestam, foi o que o seu Allan Kardec fez. Ele observou, comparou, perguntou, entendeu e criou uma estrutura explicativa sobre isso, que é o Livro dos Espíritos. Que não é a ideia dele, né? Há uma distorção a respeito disso, as pessoas falam em kardecismo. Existe kardecismo. No item número 1 da introdução do Livro dos Espíritos, há exatamente a definição, a criação da palavra espiritismo. Ali a palavra foi criada. Tá? E foi criada em derivação espírita, espiritista. Está lá, para quem quiser, é só abrir o Livro dos Espíritos e vai ler a introdução, a primeira coisa que encontra é isso. Mas vocês notem que normalmente, né, as pessoas querem fazer associações como se fosse obra de um homem. E aí entra uma segunda coisa que comprova isso. O nome dele não era Allan Kardec. O nome dele era Hipólito Léon Denisard Rivail, professor Rivail, um pedagogo, a verdadeira acepção do termo, criador de métodos educacionais. A sociedade humana, até essa época, era completamente analfabeta. No mundo, só sabia alguma coisa em termos de cultura, né? O clero, que eram os religiosos que estudavam nos mouteiros, eram alfabetizados, sabiam ler, os demais não sabiam. E os nobres, que eram educados por interesse pelo clero, que os manipulavam. A massa popular era toda analfabeta, por isso era chamado, e o termo chega até nós, de plebe. Aí vem o termo plebeu. Uma parte dessa massa aprendeu de forma prática determinados tipos de atividade, como metalurgia, trabalho em metais, outras coisas. Começou a ganhar dinheiro mesmo sendo analfabeto. Começou a ter um pouquinho de destaque, por isso é chamado de burguês, burguesia. Está aí a origem dos termos que a gente muitas vezes não sabe. Tá? Então, o mundo era feito dessa maneira. Então, na França, acontece uma coisa que muda tudo. Porque era só império e reinos, ou seja, nobreza, clero e plebe. É fundada a Primeira República, que muda o conceito das relações sociais. E aí se cria o cidadão, tanto que o lema da bandeira francesa é liberdade, fraternidade, igualdade, tantas outras coisas. A queda de Bastilha, que era uma prisão política dos reis, é um símbolo dessa coisa toda. E começa então um processo de quê? Do desenvolvimento de que todos deveriam aprender. Que a educação, que o conhecimento era libertador. Há um movimento que precede isso e que a gente estuda dentro da história, que se chama iluminismo. É exatamente essa ideia do direito de todos do saber por ser libertado. É nesse ambiente, dentro dessas características, que surge a doutrina espírita. Embasada em tudo isso. E seu codificador, ou seja, aquele que fez uma sequência lógica de entendimento, era alguém que trabalhava nisso. Ele tinha um colégio, uma escola, um liceu, onde ele desenvolvia cartilhas de língua francesa, de história, de geografia, porque as pessoas não sabiam nada.
Inclusive, uma das obras básicas, das 5 obras básicas do Espiritismo, a Gênese, a primeira parte dela é só sobre isso. Faz uma introdução científica para falar na segunda parte sobre os conceitos ali contidos. Então, note que esse é o ambiente que o seu Allan Kardec, o seu Hipólito Leon Denis Rivail, encontra a situação. Da onde sai o nome Allan Kardec? Porque um dia ele pergunta, durante essa trajetória, por que ele tinha sido escolhido? Por que ele tinha essa certa aptidão para fazer esse tipo de coisa? E o espírito que está lidando com ele lá diz para ele que em vidas passadas ele foi um sacerdote celta, um druida, que era alguém que já tinha uma introdução em conceitos de espiritualidade, o que facilitava o seu raciocínio, a sua formação, criando ele, a aptidão nele para exercer aquilo que ele estava. Aí as relações dos nomes, as causas e as situações, aí de novo a pluralidade das existências, né? Então, na medida que foi se fazendo isso, foi se quebrando as estruturas religiosas tradicionais, dando à massa popular não mais a ação de não fazer determinadas coisas num determinado tempo pelo medo do inferno, dessas coisas todas, mas sim de fazer pela natureza do valor da coisa. É a grande dificuldade que nós chegamos até os dias atuais. A gente ainda encontra dentro do movimento espírita, não dentro da doutrina, essas ideias de trocas, substituiu-se o inferno pelo umbral, mas que na realidade, dentro da literatura, não é composto dessa maneira. Fala simplesmente que são as projeções das ideias, dos comportamentos, das ações mentais, dos espíritos de nível evolutivo primário, primitivo, criando um ambiente reflexo das ideias que são portadores, encharcado o seu psiquismo de tudo isso que dentro da história, na realidade, foi se criando, essas distorções todas. Os demônios, as ideias de uma forma geral. Então, ele estudou tudo isso. Tem uma obra básica, que se chama Céu e Inferno, que fala exatamente dessas coisas todas. Então, todo esse arcabouço de entendimento, para quem, na realidade, vai se encharcando dele, com compreensão e com vivência, quer dizer, com integridade desses conteúdos em si mesmo, exemplo notório é o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, se torna uma criatura com uma fé inabalável, que o permite de ver de forma sublime, não somente para si, mas como estrada de libertação para os demais. Então, essa estrutura permite que vença qualquer obstáculo, por mais que aparentemente ele seja gigantesco. Porque na realidade ele não é. Porque se ele fosse, não seria transponível. Mas se ele é transponível, é porque na realidade ele tem uma aparência daquilo que na realidade, no fundo, não é. É a mudança do enfoque, da relação com a coisa, a que leva o indivíduo a ter a capacidade de superar. Olhem, por exemplo, os estados doentios, as relações das pessoas com os estados doentios. As doenças são equivalentes. O câncer de determinado tipo é o mesmo que atua em várias pessoas. As relações de convívio com ele é as mesmas? A gente sabe que não. E assim todas as situações da vida. O sujeito passa melhor sobre aquilo, sofre menos, causa menos sofrimento e às vezes até se cura. Então nós temos que começar a pensar exatamente o que isso tudo representa, o que isso tudo é. Então não é vir um centro espírita, não é criar uma nova sequência de hábitos litúrgicos. Muito pelo contrário. A gente não foge da vida, não muda de roupa, não muda de voz. Não faz nada dessas coisas. Na realidade, a gente deve ter uma outra relação e uma outra posição dentro da própria vida. Como Jesus sempre fez. O grande elemento de ensinamento de Jesus aonde era? O dia a dia. Ele saía, utilizava situações da natureza, da sociedade hebraica, com todos aqueles que o seguiam, e ensinava dessa maneira. Não era dentro de nenhum templo, ele combatia fariseus, que eram sacerdotes da sua época, que exploravam, como a maioria das religiões ainda explora, e o próprio movimento muitas vezes explora emocionalmente as pessoas.
falando que todos nós, deveríamos fazer brilhar as nossas próprias luzes. Inclusive, é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a respeito desse desenvolvimento, né, do ser que acaba, né, com essa escuridão interna e projeta esses valores, essa visão, esse estado de redação que ilumina como Jesus iluminou o mundo. Notem que nós estamos falando de coisas de 2000 anos atrás, porque nós não a dominamos ainda, não as compreendemos. Se vocês pegarem uma Bíblia e tentar ler uma parábola e tentar entender, a maioria não entende. Não consegue explicar por que aquelas palavras estão contidas ali dentro. E notem que nós utilizamos isso como forma fundamental de explicação. O tempo não vai me permitir que eu continue discorrendo essas coisas todas, mas se eu pegasse agora a parábola, vocês iam ver que eu ia comparar o que eu disse com as citações que estão ali colocadas. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, que está aqui na plateia, ou que está aí na internet, olhe, compare tudo isso, porque tem explicações ali dentro que ajudam, tá, a estruturar todo esse entendimento. E essa visão, esse estado psicológico, emocional, desenvolvido de harmonia interna, que projeta como harmonia externa. E a harmonia externa dos seres faz uma sociedade sadia. O mundo equilibrado, justo, que nós buscamos, depende de seus membros. Onde ninguém queira explorar, tirar vantagem de ninguém, onde não haja conflitos que produzam alterações psicológicas, mentais, emocionais, fisiológicas, onde o ser equilibrado e pleno, como dizia o grego, 4000 anos atrás, mente sã, corpo sã, possa fazer com que a sociedade humana, a sua contingência nessa esteira do tempo, atinja patamares de melhores valores. Nós estamos nos prelúdios, nos estertores do mundo velho, como bem definiu Jesus no discurso escatológico, esses sinais por ele lá marcado, a gente lendo lá, você vê que ele descreve isso, que haveriam guerras intestinas, são guerras internas, são as guerras localizadas que nós estamos vendo, terremotos e tantas outras coisas, seriam sinais precursores da transformação da humanidade. O Covid que veio aí, todo mundo morreu de medo, achou que já ia acabar, como há 50 anos atrás a gripe espanhola fez a mesma coisa. E assim ainda virão outras coisas, de maneira a fazer reflexões, formações, abrandamento. Vocês notem que nesse momento, desses 2 anos quase de Covid, a humanidade silenciou. As guerras pararam, as coisas se diminuíram, todo mundo estava preocupado se iria morrer ou não. Então todo o resto passou para segundo. A gente não sabia se ia na rua, se botava máscara, não fazia, se tocava, todo mundo apavorado. Como se passou, nós voltamos para a nossa, lenta e gradualmente, novo, para essa nossa rotina opressora. Então, evidentemente, que virão ainda, é contido dentro do livro dos Espíritos com o nome de flagelos destruidores, são formas educativas de nos fazer pensar um pouco, abrandar-nos um pouco mais, ser mais serenos, calmos. Nos tornarmos espíritas na verdadeira acepção do termo, como é definido dentro do livro dos Espíritos. Que não é frequência ao centro. Não é dar paz, não é tomar paz. Muito pelo contrário. É viver esses conteúdos. É ser o exemplo desse conteúdo como Chico Evaldo E que o movimento, sem ter santos dentro da doutrina espírita, tenta santificar como um velho mecanismo humano que coloca num pedestal dizendo que são exceções, que não tem nada a ver comigo. Eu não posso chegar a isso, porque isso não foi feito. É muito pelo contrário. Foi feito para. Sim. É o que está contido explicativamente dentro do livro dos Espíritos. É para a gente entender tudo isso, viver tudo isso, ser de uma outra maneira. Criar um mundo mais harmônico, ser mais harmônico. Isso é ser espírita.
E é o que vai ser falado na semana que vem. Os trabalhadores da última hora. Os textos lá dentro são belíssimos. Fala exatamente, descreve o que eu estou dizendo para vocês, só vocês lerem. Se vocês não tiverem o Evangelho segundo o Espiritismo, comprem, vale a pena, é um livrinho barato, custa aí R$ 20. Tem pérolas ali dentro, lições profundas de reflexão. Leiam lá os textos do Espírito de Verdade, falando essas coisas todas que eu estou dizendo para vocês. Comparem, usem como motivação. Não afetadamente, não mudando de voz, de roupa, essas coisas todas, não querendo substituir o esforço pessoal de transformação por uma lâmpada ou por qualquer coisa que seja, mas entendendo que evolução é transformação. Realmente, essas criaturas que atingiram esses patamares são distantes da média da humanidade. Eles são exemplos vivos da possibilidade da realização, da vivência dentro da adversidade. Olha o que está acontecendo com o Divaldo. Divaldo já teve um câncer lá no início, na garganta. Agora teve um lá exatamente na estrutura de ligação do rim com a bexiga. Foi descoberto bem no início. Foi orientado para que isso acontecesse. Né? Ele teve uma dor, foi para ver o que era, descobriram, tiraram. Era para ele desencarnar. Ele fala disso, vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Era para ele morrer. Estava chegado o final, o término da sua missão. Mas como não há substituto, as coisas não aconteceram como deveriam acontecer. A Joana de Andes, que é a sua orientadora, não nasceu, não pôde nascer, ele não pôde morrer, porque não tem ninguém que faça o que ele faz, felizmente. Ele vai ter que foi prolongado a sua encarnação. Mas o seu corpo está abatido, está depauperado, vai ser com sofrimento, com dificuldade, com sacrifício de ordem pessoal. Ele vai ficar em prol da necessidade que ainda se tem. Não tem quem administre totalmente de forma moral a mansão do caminho. Não tem quem tenha aquela mãozinha que psicografa os livros do Manuel Filomeno de Miranda, de tantos espíritos de escola. E a gente que milita nisso aqui, quantas mediunidades ao longo desses anos todos eu já vi. Mediunidades com capacidade enormes, inconscientes. Mas cadê o espírito do médium nobre, que é capaz de entrar em relação profunda com essas fontes de grande sublimação, já que a mediunidade é uma relação, os espíritos transmitem ideias e o médium corporifica em palavras. Cadê então essa capacidade de adentrar de forma nobre em ideias nobres e transformá-las em pérolas, em livros que brilham dentro da escuridão do conflito? Não se tem. É por isso que ele não pôde dizer. Então, num mundo ainda em conflito, nos finais dos tempos da iniquidade, que é um absurdo dentro de um determinado contexto, como bem definiu Jesus, precisamos nós ainda tomar consciência da iniquidade de relação que ainda mantemos dentro, a fim de que pelo discernimento e pela transformação possamos, dentro da nossa pequena capacidade de servir, produzir uma exemplificação de uma harmonia que nós conseguimos começar a construir dentro de nós, motivando nossa família, nossos amigos e, se possível, os nossos inimigos, a fim de que esse mundo em nós e nos outros se torne cada vez mais uma lembrança do passado. Ser espírita, isso é ter uma vida que representa exatamente, de forma prática, transformação do exemplo livre. Lembremos, então, já que citamos tantas vezes, é tão fácil botar na internet pedaços da obra, isso permeia por aí, né? Não é um mal, afinal de contas, eu
pelo mínimo embrionariamente, o contato com uma ideia. Mas vamos lembrar que a gente assina um compromisso. Toda vez que a gente divulga, coloca alguma coisa desse tipo, dessa ordem, como que a gente admira, como a gente se integra, nós estamos assumindo um compromisso com a responsabilidade do contexto. Jesus disse: a quem muito foi dado, será pedido. O desenvolvimento da consciência é o desenvolvimento da responsabilidade. Nós deveríamos pensar sobre o que nós estamos fazendo em derivação com um mundo novo, somos nós. Que sejamos todos nós novas criaturas, hoje para o amanhã. Pessoal, a gente reforça o pedido para que se inscrevam no nosso canal YouTube para a gente chegar a 1000 e aumentar a capacidade de divulgação do conteúdo espírita